O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, o engenheiro agrônomo João Pedro Valente, eleito para o triênio 2018-2020, será diplomado na tarde desta terça-feira. E para falar dos desafios desta gestão, está aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do CREA de Mato Grosso, João Pedro Valente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Presidente, existem aí muitas dificuldades para fiscalizar aí o exercício profissional dos profissionais que são ligados ao CREA? Olha, é realmente um desafio grande, né? Infelizmente, os profissionais e até mesmo a sociedade não conseguem perceber a importância do sistema em defesa da sociedade. Então, e paralelo a isso, nós temos um Estado grande, com a infraestrutura do CREA ainda tímida para atender toda a demanda do Estado, e aí há a necessidade de um esforço e de ajustes muito grande para que a gente consiga realmente cumprir a missão institucional do Conselho. O senhor fala em uma estrutura tímida, eu sei que o CREA está presente em vários municípios aqui de Mato Grosso. O senhor acredita que o Estado precisa investir mais? Precisa. Nós estamos presentes em 26 municípios com inspetorias, mas desenvolvemos ações em todos os municípios. Então, há necessidade de deslocamento dos fiscais de um município para outro para fazer a fiscalização e a sociedade demanda a presença da fiscalização, né? Muitas obras se iniciam, muitas vezes sem ter o profissional responsável pela execução e aí os desfechos nem sempre são os que a gente espera. Então, a gente percebe uma demanda reprimida ainda em relação à presença do Conselho dos municípios. Uma questão que costuma se reclamar muito nas cidades, né, nas áreas urbanas, é o aspecto da acessibilidade. O CREA pode fazer alguma coisa? O CREA fiscaliza toda obra que está em processo de desenvolvimento ou em planejamento. A acessibilidade é um requisito necessário em qualquer obra que se vai construir, se vai colocar à disposição da sociedade. Então, o CREA também tem atribuição para fiscalizar a necessidade de adequação para a acessibilidade, sim. Presidente, o CREA também fiscaliza o exercício ilegal da profissão. Qual que é o impacto para a sociedade como um todo desses profissionais que vêm exercendo de forma irregular e ilegal a profissão de engenheiro agrônomo? Esse é um assunto extenso. Eu vou tentar ser objetivo. Nós temos as universidades formando os profissionais para serem colocados no mercado. Quando você tem um profissional exercendo ilegalmente a profissão, ele está ocupando o espaço de um profissional que foi formado e habilitado pelo CREA para desenvolver aquela função. Então, se ele está exercendo ilegalmente, sem ter habilitação e sem estar legalmente registrado no Conselho, ele está ocupando a função de uma pessoa que está preparada para aquilo, uma pessoa na qual foi feito investimento com recurso público para ter as qualificações para desenvolver aquela atividade. Então, o exercício ilegal da profissão é punido, inclusive, com penalidades previstas na nossa legislação para que a sociedade efetivamente esteja protegida. Presidente, naquela questão das obras da Copa, aquelas obras que as pessoas costumavam chamar de obras meia-boca, muitas sem qualidade e várias, o que se falou é que nem projeto tinha. Faltou fiscalização aí. Olha, é complicado você falar de uma situação que você não viveu, né? Como cidadão comum, todos nós temos essa avaliação. O Conselho ele é formado por 305 profissões. É o maior conselho do mundo, o CREA, né? A minha formação é na área agronômica. A época em que aquelas atividades estavam desenvolvendo, eu estava na minha atividade como engenheiro agrônomo, como professor da universidade que exercia na época. Então, o meu olhar é um olhar de um cidadão comum. E o olhar de cidadão comum, eu diria que houve realmente falta de fiscalização. Mas também houve algumas questões colocadas à época que impedia o Conselho de atuar, né? Um regime de contratação imediata, sem a necessidade da empresa estar presente no Estado, e assim por diante. Então, teve uma série de questões ali que fica complicado para mim emitir opinião, porque eu não estava à frente do Conselho e não era a minha atividade, vamos dizer assim, profissional naquele momento. O senhor quer dizer que fizeram de tudo naquele momento, Pra até para dificultar a fiscalização. Exatamente.
O senhor que assume agora e segue até 2020, quais são os planos para esses anos? E a gente, como o Lúcio falou das obras da Copa, a gente ainda tem muita obra em andamento. E agora o Conselho vai ser mais duro, vai fiscalizar com mais dureza essas obras que ainda não terminaram? O processo eleitoral, quando você se dispõe a ocupar uma função, ele já te coloca de frente com as questões que permeiam aquela atividade. Eu percebi ao longo da campanha uma insatisfação muito grande, especialmente dos profissionais com o Conselho. Há um entendimento de que o Conselho só existe para fiscalizar, ter uma função cartorial. Isso, a gente tem que desmistificar isso, e para isso é necessário que a gente estruture melhor o Conselho para que ele esteja presente de forma mais efetiva junto à sociedade e fazendo com que a sociedade também perceba não só a função cartorial dele, que na verdade essa não é a função institucional dele, e sim a função de efetivamente defender a sociedade. E se para defender a sociedade for necessário que ele adote medidas mais severas ou mais rigorosas, isso será feito. A gente tem claro que todos os presidentes que passaram deram as suas contribuições, né? Fizeram o que estava ao seu alcance, mas muita coisa há que ser feito. O Conselho tem sim uma função extremamente importante e um desafio muito grande, especialmente nessas obras que já foram iniciadas e estão inacabadas. Então é preciso que a gente avance e para isso é preciso inclusive aperfeiçoamento da legislação. A gente encontra ainda impedimentos legais para que a gente possa avançar sobre essas obras que estão inacabadas. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Obrigada, presidente.